Descobri recentemente que a cirurgia robótica, que gera bastante lixo eletrônico porque descartamos dispositivos a cada operação, não traz necessariamente ganhos reais para os pacientes ou para os profissionais de saúde. O data center mais ecológico da França é o supercomputador Janset do CNRS. Ele consome 2 megawatts e resolve problemas para avançar o conhecimento. Estamos reunidos esta noite por ocasião do Salão Change Now, que se apresenta como o Salão das Soluções para o Futuro. Temos uma série de conferências, muitas startups que vieram, empresas também, laboratórios de pesquisa e muitas startups principalmente que estão aqui para apresentar algumas soluções para o futuro. Aproveitamos um pouco essa ocasião, já que a Science@V é parceira do evento, para ter esse pequeno debate que já havíamos iniciado nas páginas da Science@V, sobre um tema um pouco mais profundo, quase filosófico, sobre o progresso, já que hoje estamos falando de progresso e de soluções para o futuro. O tema do debate que vamos ter com nossos convidados esta noite é em torno de high-tech versus low-tech. É preciso escolher um lado ou onde estará a inovação amanhã? É um pretexto para termos discussões um pouco mais aprofundadas sobre esses temas. Eu sou Hugo Leroux, jornalista da Science@V, terei o prazer de mediar o debate. Também estamos na companhia de Dylan Banner, que é editor-chefe adjunto da Science@V. Prazer em conhecê-lo. Extração de extração para o vídeo e os chats. Fique à vontade para fazer perguntas. E terei prazer em repassá-las aos nossos dois convidados que apresentaremos agora. muito bem, então vou apresentar para vocês os 10 convidados com quem teremos o prazer de conversar esta noite. Estamos com Julien Serre, que é pesquisador na Universidade Aix-Marseille e especialista. Uma disciplina que mistura pesquisas em robótica e que tenta incorporar lições das ciências biológicas para fazer a robótica avançar. É isso mesmo? Exatamente. Então, obrigado. Boa noite a todos os internautas que estão conectados. Então, de fato, eu sou Julien Serre, professor universitário na Aix-Marseille Université, trabalho no Instituto de Ciências do Movimento, no campus universitário de Luminy, e eu trabalho com biorrobótica, que é uma interface entre as ciências da vida e a engenharia, para tentar entender um pouco as soluções dos pequenos animais que são os insetos, e assim tentar tornar os veículos do futuro mais inteligentes. Perfeito, talvez tenhamos a oportunidade de voltar a esse tema, e o nosso segundo convidado para esta noite é Philippe Biwix. Philippe Biwix é engenheiro, pensador do conceito low-tech, tema que abordaremos, e autor de ensaios como A Era das Low-Techs e, mais recentemente, A Sede Recursos, um desafio para a humanidade, lançada pela Casterman. Correto, Philippe? Boa noite, estou muito feliz de estar aqui. Perfeito. Igor, Só vou te interromper rapidinho. Estamos em um lugar que é maravilhoso, muito grande, o som se perde. Você me disse mais cedo que não me ouvia quando você se virava também. Eu digo isso também para a equipe técnica. Talvez a gente precise levantar um pouco a voz para que, quando a gente virar a cabeça e tudo mais, a gente consiga se ouvir bem. Mas é isso, era só um pequeno comentário meu. Porque é verdade que tem muita atividade nesse cenário maravilhoso, aliás. Tudo bem, é metal e vidro, então reflete bastante o som. Ecoa bem, sim. Então, a conclusão por trás desse pequeno debate que queríamos ter é que hoje estamos vivendo o que é chamado de revolução da IA. Há mais dispositivos conectados, vivemos a era do Big Data e o avanço da robótica. Então temos a impressão de que há uma espécie de aceleração do progresso tecnológico. E a questão que se coloca com muita intensidade hoje é: será que esse progresso tecnológico ainda é sinônimo de progresso para o ser humano e para o meio ambiente? Então teremos a oportunidade de voltar a esse assunto. Então temos dois pontos de vista, se eu simplificar, e teremos tempo para voltar a esse assunto. Philippe Biwix destaca que toda tecnologia tem aspectos bons e ruins, às vezes simultaneamente. Mas hoje é difícil ignorar os impactos ambientais e também sociais. E a digitalização crescente, será que ela nos torna mais felizes hoje? A pergunta está aí, na sua opinião. E então talvez fosse necessário encontrar uma maneira de limitar nossas necessidades ou de ter discernimento nas nossas escolhas tecnológicas. Então, Julien Serre, se eu resumir um pouco o seu ponto de vista, seria que, na sua opinião, vai ser difícil nos limitarmos em relação às escolhas tecnológicas. Mas podemos encontrar soluções híbridas que sejam mais econômicas, mais eficientes energeticamente em relação ao consumo de recursos. E também podemos apostar na reciclabilidade para encontrar boas soluções.
Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para entrar no assunto, é justamente essa. Ou seja, hoje em dia, mais tecnologia, para você isso é necessariamente sinônimo de mais progresso? Essa equação que funcionou por muito tempo, na sua opinião, ainda é válida? Então vou começar com o Julien. Por favor, fique à vontade. Quem começa? Essa pergunta vale $1.000 ou 1.000 euros. Então, na verdade, eu acho que sem minimizar, obviamente, o avanço das combinações de desenvolvimento tecnológico dos últimos anos e também o que ainda nos prometem. Na verdade, não é a primeira vez que nos fazemos essa pergunta. Desde o século XIX, a humanidade questiona o progresso científico e industrial em relação ao progresso humano. O século XIX foi progressista, sem dúvida. Refiro-me àquelas grandes visões no estilo de Júlio Verne, etc. E, ao mesmo tempo, desde o início, desde meados do século, já se falava, eram os moinhos satânicos, os Satanic Mills, a poluição industrial que vinha junto com esse avanço da industrialização. Ela rapidamente foi apontada como um problema, e por isso sempre houve essa relação um pouco ambivalente com o progresso da técnica, com seus aspectos positivos. Mas olha só, ainda assim, há muitos danos ao redor. E na verdade, já no fim do século XIX e no começo do século XX vai haver a Guerra de 14 e a Primeira Guerra Mundial. Ali, a aplicação do progresso é a metralhadora, os projéteis, etc. Não foi bonito para todo mundo. Nas décadas de 20 e 30, o avanço do maquinismo e o aumento da produtividade industrial levaram muitos pensadores a afirmar que isso gerava desemprego. Isso está ligado, em parte, à crise de 29. Não foi só especulação na bolsa. Dezenas de milhões de operários perderam empregos devido à forte mecanização. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial foi mais um capítulo dos maus usos da tecnologia, a bomba atômica e outras coisas. E então, os anos 50 e 60 são realmente muito progressistas novamente. Estamos mais na lógica dos anos dourados. Industrializamos, descobrimos coisas. Obviamente, a energia do átomo que conseguimos usar em aplicações civis. E nos anos 70, novamente, há uma contestação porque, afinal, fizemos a Revolução Agrícola. Mas atenção, isso foi feito usando pesticidas e também poluindo rios, etc., nos países do Sul. Então, evitamos fomes, mas ao mesmo tempo vamos poluir muito os ecossistemas. E, portanto, no final das contas, eu diria que cada geração acaba repetindo a mesma coisa. Sempre existe esse tipo de fascinação incrível pela evolução técnica e tecnológica, que é bastante impressionante. É preciso reconhecer que o que está acontecendo é realmente incrível. E ao mesmo tempo de contestação. Antes de passar a palavra para Julien, destaco que viveremos um período de transformações incríveis e revolucionárias. Vou questionar um pouco isso também. O historiador Maurice Domas escrevia antes da Apple, do GPS e tudo isso. Mas ele diz, peguem a geração que viveu de 1850 a 1920, basicamente é a geração dos avós dos meus avós. O que eles enfrentaram entre 1850 e 1920 foi tudo. O trem, o automóvel, a eletricidade, o rádio, as armas de destruição em massa. Enfim, foi realmente uma mudança bastante profunda. Então, obviamente, hoje em dia a gente poderia dizer, mas passar do carro que dirigimos para o carro autônomo também é uma mudança profunda. Mas será tão profundo quanto sair do nada para o automóvel? Acho que talvez exista essa ideia, mas não quero minimizar as mudanças que estão acontecendo. Já enfrentamos isso antes, apesar de serem enormes. Julien? Obrigado pelo esclarecimento histórico. Então, eu só queria lembrar que progresso, em latim, vem de progressos, que significa caminhar para frente. E então, a ideia de progresso, na verdade, é que, de fato, o futuro, na verdade, é radiante e promissor. E o amanhã é melhor porque há mais conhecimento, porque há mais abundância, porque há mais liberdade. Então, eu acho que no século XXI ainda estamos em uma lógica de abundância. Para mim, o aumento atual do preço do petróleo é brincadeira. Não chegamos ao nível desmedido do choque do petróleo dos anos 70, relativamente falando. Então, ainda continua acessível. E é verdade que a ideia dessa humanidade que controla, na verdade, a natureza. E, infelizmente, o que estamos projetando e observando é que estamos perdendo o controle, porque estamos mudando a composição da atmosfera. E na cabeça das pessoas, do público, de cada um de nós, na verdade não se projeta um futuro brilhante para nós, porque a atmosfera está se carregando de energia e gerando catástrofes, cujos efeitos vemos nas notícias atuais.
É isso. Então, bom, eu faço distinção entre a produção de conhecimento científico. A taxa de resolução de problemas é recorde, mas ao criarmos novos problemas, seguimos ocupados tentando resolvê-los. E então, no final das contas, a taxa de elucidação de enigmas científicos nunca foi tão alta. E nunca houve, na verdade, tantos pesquisadores, tantos cientistas quanto no século XXI em comparação com o passado. Então isso está crescendo e há intelectuais em todos os países ao redor do mundo. É isso. Então é isso que eu gostaria, na verdade, que essa visão de esperança, na verdade, é mais contra essa ideia aí. Na verdade, insistir mais nas pessoas que fazem ciência do que nas pessoas que têm uma visão tecnológica do futuro e que procuram transformar isso em um negócio. É isso. Quando tratamos de soluções para o futuro, esse é o principal tema deste salão. Há muitas startups aqui que apresentam soluções em diferentes áreas: mobilidade, energia, o mar e a água, entre outras. Ao passear pelo salão, você percebeu algumas tendências? Entre essas tendências, há algumas que você considera corretas e outras que parecem supérfluas ou vão na direção errada. O que você pensa quando faço essa pergunta? Sim. Então, eu vi algumas startups que trabalhavam com robótica para a observação dos ambientes naturais. Porque se a gente quer entender o estado, na verdade, do planeta, é preciso ser capaz de observá-lo, seja na terra, nas florestas. Então, eu vi de fato que havia alguns robôs equipados para poder observar. Então, isso para mim é algo bastante positivo. Então, eu estou um pouco decepcionado por não ver esses grandes fabricantes. Lidamos principalmente com startups. Então, eu não vi o Elon Musk. Se me perguntassem hoje qual inovação, na verdade, para mim, não traz, na verdade, esperança para a humanidade. Então pensamos, por exemplo, na constelação Starlink, em que, simplesmente porque ele inventou o satélite descartável. E então, essas órbitas que são de baixa altitude, bem, em breve vão ficar congestionadas. Haverá um certo número de satélites que vão cair. No fim, nos esforçamos para lançar satélites, extrair minérios, só para eles caírem na atmosfera, se desintegrarem e nos perdermos. Lembro que o primeiro satélite Starlink caiu em 17 de dezembro passado, acho que será o primeiro de muitos. Então é isso. Sim, então eu não tive muito tempo para passear pelos corredores da feira, mas vou fazer uma pequena menção. Eu vi que tinha um stand da Regenbox. Regenbox é, na verdade, uma espécie de tecnologia simples, podemos dizer assim, mas com um pouco de tecnologia avançada também, porque tem um pequeno circuito eletrônico, afinal de contas, para gerenciar tudo isso, que é capaz de recarregar pilhas não recarregáveis. É bem interessante. E, na verdade, eles ressuscitaram, eu acho, uma patente que tinha caído no esquecimento nos anos 60 ou 70, se não me engano, e conseguiram trazer isso de volta à tona. E aí, eu penso, não necessariamente, a gente vive cada vez mais no mundo das mini baterias de lítio. Então, recarregar pilhas descartáveis é algo a se pensar. Mas ainda assim é importante saber que existem bilhões, dezenas de bilhões de pilhas que são usadas todo ano, especialmente ainda nos países do sul. Então, existe uma verdadeira... pode ser algo bastante interessante. E, fora isso, né, um comentário geral. O que vemos surgindo, eu diria, se eu percebo uma tendência, é uma lógica um pouco... vejo duas, pelo menos. Uma sobre a questão dos materiais. Acho que há um campo de atuação fenomenal na substituição de materiais que são incrivelmente eficientes até agora, mas extremamente poluentes em sua fabricação, uso ou no fim da vida útil. E vocês sabem que temos um problema não só com o clima, mas também com a poluição generalizada agora com os organofluorados, por exemplo, os chamados PFAS, resíduos de pesticidas que estão por toda parte, microplásticos, etc. Então, a transição para materiais mais de origem biológica ou geológica, na construção civil, por exemplo, usando materiais que são crus e não cozidos, vai emitir menos CO2 e consumir menos energia na fabricação. Vemos isso acontecendo. Existem coisas interessantes, como papéis alternativos. O papel é um objeto incrível, mas infelizmente poluente, consome muitos recursos e tem aditivos. Outra tendência pode ser a da tecnologia reparadora. Quer dizer, a gente vai... bom, não é o caso aqui porque eu acho que não estamos no templo do tecnosolucionismo ao estilo americano, mas isso pode chegar até a questão da geoengenharia, no fim das contas, e dizer, na verdade... Ah, sim, é verdade que a gente poluiu bastante mesmo. Ah, sim, a gente ultrapassou alguns limites planetários. Fiquem tranquilos, temos solução para tudo.
criamos novos problemas, mas temos muitos pesquisadores para trabalhar nisso e startups para escalar. E então, essa ideia de que realmente poderíamos limpar os oceanos, que poderíamos capturar o CO2 da atmosfera e não apenas na fonte, o que já seria uma base bastante clássica e que já representa desafios técnicos nas fábricas de cimento, altos fornos, etc. Mas realmente dizer, olha, o que já emitimos, como podemos fazer emissões negativas, não apenas reduzir as emissões porque sabemos que já fomos longe demais. Acho que é essa a lógica de overshoot. Já fomos longe demais e precisamos buscar técnicas. E isso mesmo assim a gente vê cada vez mais, eu acho, artigos, anúncios, investimentos em torno dessas questões. Começamos a falar justamente de low-tech. A gente pode voltar um pouco já brevemente sobre a definição de low-techs, talvez com você, Felipe, e refletir um pouco a partir daí, se na verdade as low-techs são algo que pode ser generalizado, ou em que área seria interessante utilizá-las. Então, Julien, talvez você possa comentar depois. Sim, então, não posso me alongar muito porque a definição de low-tech é realmente problemática, porque em cada caso é uma definição diferente, mas em poucas palavras. Cheguei ao low-tech por causa do título provocativo de um livro. Atenção, quanto mais produzimos eletrônicos miniaturizados e integrados, mais difícil fica reciclá-los, pois itens menores são mais complexos de reciclar. Surgiu a ideia de considerar soluções mais simples e de baixa tecnologia. Gosto de falar sobre abordagem. Por muito tempo usei um telefone 2G enquanto todos tinham smartphones. Agora com o fim do 2G, tive que migrar para um smartphone. Sempre diziam, Felipe Biuí, o do telefone low-tech. Telefone de baixa tecnologia, obviamente, comparado a um smartphone. Mas 10 anos antes, ele era o auge da modernidade. Era o auge da alta tecnologia, esse telefone. Então algo sempre é low-tech para alguém e high-tech para outra pessoa. E no fim das contas, mesmo pegando uma bicicleta, na verdade, essa bicicleta é super high-tech, porque foi preciso vulcanizar os pneus em fábricas de ponta, foi preciso fazer metalurgia de alumínio ou tubos de carbono, sei lá o quê. Cabos de freio são necessários, isso não é feito pelo ferreiro da esquina. Então, na verdade, a gente vive em um mundo que, de qualquer forma, é meio high-tech. E eu prefiro falar de abordagem dizendo como é que a gente consegue, de fato, direcionar processos de inovação que podem ser inovação técnica, mas também inovação de uso, então lógicas um pouco sociotécnicas. Como a gente direciona isso para, de fato, reduzir o impacto ambiental que causamos. Com a denominação low-tech, que ainda não sei se será uma bandeira para transformar o mundo, é preciso modéstia, e também não inventei o termo. Mas eu acho que, de fato, existem setores que são mais atraentes ou com mais chance de ganhar adesão do que outros. Porque, pegar um avião low-tech, não sei se as pessoas vão querer, e se tratar em um hospital low-tech, também não sei se vão querer. Por outro lado, pode haver áreas da mobilidade, carros pequenos mais simples que não são cheios de motores, sensores, essas coisas. Então a gente vê coisas assim, veículos intermediários, inovações em vários tipos de bicicletas, inclusive bicicletas elétricas. A área da habitação, de ter lógicas um pouco bioclimáticas, ou seja, eu posso fazer ventilação natural, posso ter uma lógica de conforto térmico que depende muito menos de certos objetos, etc. Não preciso ter eletrônicos em todos os cômodos como nos prédios inteligentes de antigamente. Então realmente há áreas que são sem dúvida mais aceitáveis do que outras. Mas no fim das contas, olhando bem, se falarmos de uma abordagem low-tech, em vez de uma lógica de sou low-tech ou não sou low-tech, mesmo em áreas um pouco mais avançadas, como a medicina, podemos imaginar uma abordagem low-tech, porque é uma lógica, por exemplo, de dizer mais prevenção. Contra a má alimentação, contra o assédio, contra várias coisas, contra o fato de não fazer exercícios físicos suficientes. E mesmo indo por esse caminho, podemos nos fazer perguntas. Por exemplo, descobri recentemente que a cirurgia robótica, que gera bastante lixo eletrônico porque descartamos dispositivos a cada operação, não traz necessariamente benefícios reais para os pacientes ou para os profissionais. Então começamos a entrar no campo da robótica, que é o seu tema de pesquisa, Julien. Primeiro, você gostaria de comentar o que o Felipe disse e depois gostaria que aproveitássemos para falar sobre robótica. Podemos imaginar uma robótica que seja mais sustentável, mesmo que não seja necessariamente de baixa tecnologia? Afinal, como podemos conciliar esses avanços na robótica com um desenvolvimento que seja sustentável? Primeiramente, concordo totalmente com o aspecto low-tech. Isso me chamou a atenção. Essa palavra surgiu, na verdade. Havia editais científicos low-tech. Com um colega, nós refletimos.
Afirmamos que o CNRS lançava editais científicos low-tech para abordar uma questão. Então, nós no laboratório encontramos uma solução para tentar entrar nessa abordagem. Eu considero que faço mais high-low-tech. É combinar conhecimentos para abordar uma questão científica. Por exemplo, é como conseguir fazer imagiadores que nos permitam sair do silício da indústria da microeletrônica. E então, propusemos um projeto chamado Ecopol, que visa utilizar materiais mais abundantes, como óxido de níquel e óxido de zinco, para fazer fotorreceptores que imitam os olhos dos insetos. De fato, a gente diz, eu sabia que o zinco, o níquel, acho que são coisas que a gente encontrava nas moedas do tempo do Franco. E então são materiais que são mais abundantes. Se a gente fazia moedas com isso, bom, enfim, isso já passou. E então, o processo de fabricação justamente busca reduzir a energia para fabricar, na verdade, esse novo sensor. É isso, mas eu concordo bastante com a ideia de que a low-tech se dirige aos grandes desafios da habitação, do tratamento da água, por exemplo. Também, eu diria, a reparabilidade, a redução do número de peças, por exemplo. A gente vê que há um benefício em projetar produtos com muito menos peças, simplesmente porque eles são mais fáceis de montar, mais fáceis de reparar. Na robótica é essencial selecionar bem os materiais. Então é isso, somos todos nós. Por exemplo, no laboratório desenvolvemos técnicas em torno do origami, em torno dos mecanismos biestáveis. Isso permite, na verdade, ter configurações geométricas ao dobrar folhas e criar diferentes formas para construir robôs. Também falamos sobre abordagens bioinspiradas que podem ajudar a fazer coisas mais simples ou, de qualquer forma, mais duráveis. E falávamos especialmente sobre os algoritmos que você desenvolveu no laboratório. Podemos falar rapidamente sobre algoritmos mais frugais por serem bioinspirados? Então sim, na minha equipe de pesquisa que se chama Sistema Bioinspirado, nós nos inspiramos na visão dos insetos, que tem uma visão de resolução muito baixa. Isso é totalmente contraintuitivo para o especialista da área. Ninguém vai colocar um sensor de imagens de 1000 pixels ou 20 por 30, 600 pixels para resolver um problema de navegação no espaço, onde na verdade vamos encher o veículo de câmeras ao redor para alta resolução. E então, nós vamos processar imagens de 800 pixels com redes neurais bioinspiradas. Então é muito frugal em termos de software. Então isso significa que também não precisamos armazenar bancos de imagens. Não precisamos ter um gêmeo digital e não precisamos estar na nuvem. E então a gente entende passo a passo como, na verdade, o inseto. O navegador codifica essa informação em seu pequeno cérebro, onde ele tem, no final das contas, apenas 1 milhão de neurônios, mas que são muito funcionais e versáteis. Então, nesse caso, a redução do consumo de energia é interessante, mas isso me dá vontade de falar de outro conceito que a gente mencionou, que é o efeito rebote. Essa constatação, né, na verdade, que Felipe e outras pessoas faziam, de que quando a gente ganha em eficiência energética, no final das contas, a gente acaba multiplicando os usos e, no geral, não necessariamente compensa, porque aumentamos os usos. Então, como é que a gente pode se livrar desse famoso efeito rebote? E aí, o que a gente pode dizer sobre isso, Felipe, e talvez depois Julian? Sim, então o efeito rebote foi formulado por William Stanley Jevons, então não estamos na mesma categoria que Philip Biwix. Eu não... É só que a gente tinha mencionado isso conversando. Um economista do século XIX, reconhecido por seus trabalhos e muitas outras coisas. Esse efeito rebote se manifesta de várias formas. Às vezes, o efeito rebote significa apenas que a gente consome uma parte dos ganhos de eficiência. Vou dar um exemplo. A gente faz o isolamento de um apartamento ou de uma casa que era muito mal isolada, como dizem, que consumia muito. O engenheiro térmico vai fazer os cálculos, ele diz, olha, vamos conseguir economizar tanto. Aí a gente isola. E no final, a gente não vai economizar exatamente o que o engenheiro térmico tinha calculado. Vamos economizar um pouco menos. Porque a primeira coisa é que as pessoas vão começar mudando um pouco a temperatura ajustada, um pouco. Antes elas sentiam frio, mas depois vão dizer, não, agora não sinto frio. Então, em vez de aquecer a 17 graus Celsius, talvez passem a aquecer a 21 graus Celsius ou 20 graus Celsius e aí vão sentir menos frio. Consumiram parte do ganho teórico.
Isso a gente poderia dizer que é um exemplo de efeito rebote não muito grave. Depois existe o efeito rebote onde o coeficiente é maior que 1. Ou seja, de fato, os ganhos são tais, e isso acontece especialmente no caso do digital, obviamente, que aí o preço vai cair bastante. E então, se o preço do quilômetro percorrido de avião, se o preço do gigabyte armazenado, etc., despenca, de fato, vamos gerar... Sim, teremos necessidades extras. De todo modo, não precisaremos mais nos limitar caso o custo do gigabyte armazenado não seja relevante. Não limpar seus arquivos, estou exagerando um pouco, ou dizer que cada foto vai ocupar tantos megabytes. Então esse é realmente o principal efeito rebote. Mas podemos ir ainda um pouco mais longe. Existem pessoas que falam de efeito rebote intersetorial, eu diria. Ou seja, mais uma vez, eu isolo minha casa, então é ótimo porque consegui isolar minha casa e vou consumir menos energia, então vou gastar menos dinheiro. Então tenho mais dinheiro para talvez viajar para mais longe nas férias, fazer outra coisa em outro setor. Então poderíamos dizer, no fim das contas, do ponto de vista da grande máquina econômica, economizar de um lado pode, na verdade, gerar, ao contrário, a economia em termos ambientais, quero dizer, pode gerar gastos de outro lado. Então, como a gente combate isso? É muito difícil, pois essa é a história da humanidade há pelo menos 2 séculos. Desde que entramos justamente nessa primeira fase de industrialização, as empresas e, de certa forma, os pesquisadores, os técnicos, os engenheiros, os operários que trabalham nelas, todo mundo tem interesse em consumir menos energia e recursos. Não há problema. É bom para a competitividade consumir menos energia e recursos para produzir objetos ou prestar serviços. Porque se você consome menos energia, isso vai te custar menos. Você vai conseguir colocar seu produto no mercado. Então esse caminho é bastante clássico e eu diria que é um dos motores da inovação. Não é o único, existem outros, pode ser a guerra, pode ser várias coisas, mas de qualquer forma, esse é um deles. E por enquanto, de fato, é preciso reconhecer que não conseguimos capturar, do ponto de vista ambiental, os ganhos fenomenais de concepção, de pesquisa, de descoberta nesse campo. Porque estamos em um efeito rebote incrível e o digital com certeza é aquele onde hoje o efeito rebote é mais louco, já que de certa forma é a lei de Moore. Então, como fazemos? É por isso que eu gosto de falar de soluções sociotécnicas, de dizer que não podemos resolver os problemas que enfrentamos apenas com soluções técnicas. É necessariamente técnico e a questão do acompanhamento dos usos, dos comportamentos, ou seja, da inovação também, poderíamos dizer cultural, econômica, política, ou seja, de dar, quando eu digo cultural, o que faz uma vida boa, o que faz com que sejamos felizes. Será que devo consumir como Elon Musk ou um pouco menos, já que não tenho os mesmos recursos? Não posso bancar a corrida espacial, mas vou me dar um novo smartphone de presente de Natal. Ou então, inovação econômica, que é dar um sinal de preço. Os recursos hoje não valem nada ou quase nada. Quando começa a faltar, percebemos que o hélio não passa mais pelo Estreito de Hormuz com o Catar que produz. Para fabricantes de aparelhos de ressonância magnética e fabricantes de chips de silício e outros 3 usos do hélio, há certa dificuldade, mas no geral isso não vale quase nada. Há 2 euros de matérias-primas em um smartphone, isso não é nada, não incentiva a conservar. Então é isso, é preciso buscar essas inovações e, na minha opinião, ainda há algumas questões a serem consideradas. Porque, por exemplo, no mundo digital, vivemos em um mundo onde, independentemente da quantidade que consumimos, pagamos a mesma coisa. É ilimitado, já que agora eu tenho Wi-Fi, 5G, amanhã 6G. Será que temos a mesma coisa com a eletricidade? Você já pensou em pagar uma taxa fixa para a BDF, independente do quanto consome de eletricidade em casa? O mesmo vale para a água, não importa o tamanho da piscina, ou se tenho ou não, ou se deixo a água correr o dia todo. De qualquer forma, pagamos pelo uso. Pois é, no mundo digital a gente não faz isso, né? A gente paga uma taxa fixa. Pois isso, de certa forma, incentiva o consumo, eu diria até quase ao exagero, pelo menos a consumir sem medida. Julien, o que isso te faz pensar? Então, De fato, eu lecionei na área industrial, e é verdade que a gente ensina. Eu lecionei por 5 anos em um curso técnico superior de eletrotécnica. Também lecionei em escola de ensino médio, por 3 anos eu lecionei. A eficiência, né, o rendimento energético, é isso. Então é verdade que é muito, muito focado nisso e tem pouquíssimas aulas sobre a sobriedade energética. É isso. Eu acho que é preciso aprender a consumir energia. E como você mencionou, porque eu dizia isso. A gente poderia estabelecer metas de consumo energético observando o consumidor. Mas eu digo,
Se depois a gente for dar um bônus para ele, recompensá-lo porque ele conseguiu atingir sua meta de redução de consumo, talvez ele use isso para fazer outra coisa. Então, é por isso que eu acho que essa abordagem não funciona. E por isso eu acho que é preciso gastar muito mais tempo educando para a sobriedade energética. Então, eu vou te dar um exemplo de um sistema com um rendimento energético muito ruim. Então, eu mesmo, o ser humano, na locomoção, tem no máximo 6% de rendimento energético só para alinhar. Se fôssemos avaliados por extraterrestres, eles perguntariam, o que é isso? Que essa máquina tem um rendimento energético ruim, é melhor usar um carro que talvez tenha um rendimento energético de 50%, e foi isso que me deixou desconfiado. Estudando o comportamento dos animais e o que faz com que nós, humanos e outros animais, sejamos eficientes, é porque somos muito versáteis na nossa locomoção. Somos capazes de subir em árvores, nadar, pular, fazer várias coisas com o nosso corpo. Temos uma versatilidade que, por exemplo, um robô não tem hoje em dia. Por isso que existem muitos trabalhos dá essa versatilidade e talvez se o robô for mais versátil, ele realmente ficará obsoleto menos rapidamente. É isso. Recebi um primeiro comentário na nossa página do YouTube. Muito obrigado. Não hesitem em mandar perguntas caso tenham. Tem um certo Thomas que me diz: olá, é um debate muito interessante. Obrigado, já é legal. Eu me faço uma pergunta. Será que realmente podemos criar um mundo onde a energia disponível para cada um é limitada, dividindo por setor, por exemplo? É uma pergunta um pouco provocativa, eu entendo, mas é verdade. Eu vou começar porque depois você pode complementar. Então, é verdade que nós temos esse tipo de conversa, claro, nos nossos laboratórios de pesquisa. É verdade que eu acompanho há anos o programa de fusão nuclear no ITER, que fica na Provença. E é que isso representa uma grande esperança de abundância. No fim das contas, eu acho que ainda não investimos dinheiro suficiente, na verdade. Mas a questão é, mesmo que isso funcione, ainda assim, eu diria que precisamos evitar o uso inadequado da energia. Pois é, e da mesma forma, recentemente vi algo sobre o hidrogênio. Aparentemente haveria uma abundância dele no subsolo. E então, isso novamente, na verdade, dá a ilusão, eu acho mais uma vez a ilusão dessa disponibilidade infinita de energia. E eu acho que, de fato, isso é uma ilusão. E a gente passa o tempo todo explicando para nós mesmos que sempre estaremos nesse processo de abundância. Então, sobre o hidrogênio, é sempre bom desconfiar dos anúncios. Vamos ver, eu também não sou um especialista, mas acho que essa é um pouco a diferença entre ter ideias e realmente conseguir fazer as coisas. Vocês, sem dúvida, têm ideias, mas será que isso é explorável e viável do ponto de vista econômico? Então, é verdade que isso acaba sendo um pouco como o Graal. É ainda melhor do que a fusão, porque teríamos hidrogênio, seria só perfurar algumas coisas, e aí a gente queima, e isso daria, enfim, ou a gente queima ou coloca em células a combustível, e isso geraria água, né? Então não teríamos a restrição do CO2, que é um pouco incômoda. Embora o vapor d'água seja o principal gás de efeito estufa, não é sobre ele que fazemos o forçamento radiativo. A pergunta do Thomas, se entendi bem, abre um pouco a questão sobre os métodos para pensar como estaríamos dentro dos limites planetários, e então basicamente podemos dizer que existem dois métodos. Enfim, estou simplificando demais e, além disso, estou saindo do meu campo técnico, então isso sempre é perigoso. Mas poderíamos dizer que poderia haver lógicas de taxação. Então eu coloco um imposto sobre o carbono, coloco um imposto sobre os recursos, coloco um imposto sobre a energia para dar um sinal de preço e, de fato, reduzir os usos inadequados ou o desperdício. Existe também a lógica do racionamento, que diz que todos estão na mesma situação e por isso limitamos as coisas. Meu sentimento é que, então, o racionamento já foi testado no passado. Funciona até que bem, especialmente nas horas mais sombrias da nossa história, como costumamos dizer. Já que, basicamente, isso foi mais ou menos testado durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Inglaterra e em menor escala, talvez um pouco nos Estados Unidos também, onde era preciso desmontar esses para-choques, carros para levá-los e fazer luz, o alumínio para fabricar material para o exército. Mas então, esse é um assunto que a gente gosta porque esse lado está realmente inscrito em nós geneticamente, né? O lado da justiça. De certa forma, eu gosto muito do Frans de Waal, você conhece, né? Ele fez aquele experimento
Então esse etólogo que trabalhou muito sobre a questão da empatia, mas também de uma maneira geral sobre o contínuo que formamos com as espécies. Então talvez não até os insetos, mas ainda assim, e principalmente o fato de que ele mostrou, sem dúvida vocês vão ver os vídeos se pesquisarem Franz de Waal. Não no YouTube, mas no TEDx, onde há pequenos vídeos. Ele oferece uma recompensa a 2 macacos prego que se conhecem, cada um em sua gaiola. Ao entregarem uma pedrinha, ganham um pedaço de pepino e ficam felizes. Na experiência, um recebe pepino e outro banana, o que gera insatisfação, pois preferem muito mais a banana, não recebendo a mesma recompensa pelo mesmo gesto. E a gente vê o macaco prego, então nem são grandes símios, é realmente a categoria de baixo. Poderíamos dizer, bom, eu sei que não devemos, desde Darwin, fazer esse tipo de ligação. Um pouco mais distante de qualquer forma, e que joga a banana na cabeça da experimentadora e sacode a sua gaiola dizendo, mas você está tentando me enganar? A noção de justiça é profunda e, na minha opinião, não há transição sem lógica de justiça. O racionamento representa essa ideia, mostrando que todos estamos na mesma situação. A questão é a implementação, é como evitar o mercado negro de certa forma, como na Segunda Guerra Mundial, e também como conseguimos contar tudo, contabilizar tudo. Eu também não sei se gostaria disso. Somos monitorados em todo lugar e cada gesto nosso aumenta um contador, resultando em racionamento. Como on fait tout ça? Imaginez que, por exemplo, o consumo de energia depende muito da moradia, de onde vivemos e com quem estamos. Alguém quer comentar? Talvez sobre outra tensão que existe no momento, por exemplo, quando falamos sobre o desenvolvimento da IA, poderíamos nos limitar, mesmo que todo mundo quer exercer discernimento e dizer, esse uso da IA aceitamos, aquele não aceitamos. Também havia esse assunto da soberania, sobre o qual falávamos em nossas conversas. Ou seja, se a gente não quiser fazer IA na França, ela talvez seja feita de uma maneira ainda mais incontrolável, controlada na China, nos Estados Unidos. Então, na verdade, será que também precisamos desenvolver isso na França? E como fazer isso? É um assunto que a gente já tinha mencionado, que eu também achei interessante, e é mais uma tensão que se soma ao que discutimos. Julian, talvez? Que de fato a Europa precisa construir um certo número de data centers. Simplesmente porque precisamos arquivar os dados provenientes da saúde, precisamos arquivar os dados da ciência, precisamos assim arquivar esses dados. E eu vou dar um exemplo, porque estive na Córcega recentemente, eles construíram seu primeiro data center em Ajaccio, mas simplesmente porque há hospitais. Precisamos armazenar esses dados em algum local, mas não fora do país, como nos Estados Unidos. Acho que, do ponto de vista da soberania, isso é importante. Também, aparentemente, há exclusões de dados. Eu não consegui investigar isso. Mas dados científicos de saúde também poderiam ser excluídos nos Estados Unidos. Então, na verdade, há necessidade de arquivar e copiar esses dados também na Europa, para protegê-los. Mas são usos que estariam sob o controle dos estados, sob o controle do aparato político. Para prestar serviço de data centers, claro, o data center mais ecológico da França é o supercomputador Jean Zé do CNRS. Ele consome 2 megawatts e resolve problemas para avançar o conhecimento. E eu diria que eu tinha visto seu desempenho energético. A energia é reciclada e redistribuída como calor para o aquecimento. Os cálculos são distribuídos, cada vez há extensões que são feitas e a infraestrutura é construída de maneira inteligente. Mas para mim, esses supercomputadores, esses data centers, realmente funcionam como um bisturi, eu diria, para realmente investigar coisas específicas, é isso. E por outro lado, construir data centers como existem nos Estados Unidos, para arquivar nossas vidas, porque eu acabei entendendo que o Facebook arquivava a minha vida e é verdade. O que vamos fazer com todos esses dados individuais de cada usuário que são arquivados, que às vezes são difíceis de apagar quando tentamos apagá-los voluntariamente? Então, é verdade que para mim, hoje, é bastante surpreendente todos esses rastros digitais que ficam nesses data centers. E eu acho que em relação aos data centers, é preciso encontrar o equilíbrio certo, eu acho. É isso, não podemos abrir mão desse tipo de tecnologia.
Felipe, sim, então a IA é um mundo, então isso vai além do vídeo, eu acho, mas... De certa forma, há um efeito positivo, que agora percebemos a materialidade do digital, porque os data centers, antes falávamos eventualmente em capacidade de processamento, em número de servidores, agora falamos em gigawatts. Você tem a sensação de que agora, no debate público, todo mundo sente mais ou menos o impacto material que existe por trás. Eu acho que isso começa a ficar um pouco mais visível, a partir do momento em que começamos a dizer, olha, há dezenas, centenas de gigawatts de projetos, o que sai em termos de servidores, das fábricas de GPU projetadas pela NVIDIA, etc. Isso vai dar dezenas de gigawatts, depois é preciso alimentá-los. Então, para dar uma ordem de grandeza, a capacidade total da França é de aproximadamente 100 gigawatts, estou simplificando bastante, dos quais cerca de 60 são nucleares. Capacidade que obviamente não utilizamos o tempo todo de forma permanente. Isso fica tão claro que, para continuar vendendo seu crescimento, barões da tecnologia como Elon Musk começam a nos explicar que, na verdade, não se preocupem, porque, na verdade, vamos mandar tudo isso para o espaço e vamos fazer data centers, mini data centers no espaço, com milhões de satélites, vai ser incrível, na Lua, eventualmente. Temos tudo o que precisamos, painéis solares assim aproveitam mais, pois os raios não são bloqueados pela atmosfera, isso é ótimo. Radiadores, a gente resfria diretamente, perfeito. É só colocar um radiador para dissipar um pouco do calor eventual. Bom, não sei muito bem como vai ser quando eles encontrarem detritos e tudo mais, mas não tem problema, porque vamos ter milhões. Então é aí que eles estão. Parece um pouco irreal, quero dizer, o terafab anunciado por Elon Musk há algumas semanas. Então, a ideia de ter 1 terawatt, ou seja, 1000 gigawatts de produção possível por ano, não são mais as gigafábricas, agora são as terafábricas. Ele até diz que indo ainda mais longe, na Lua, poderemos multiplicar de novo por 1000, então serão as petafábricas. Isso vira um completo delírio, com centenas de foguetes que teriam que decolar todos os dias para alimentar tudo isso. Hoje ele lança um foguete a cada 2 dias, o que já é muito eficiente industrialmente. Então por que estamos perdendo a cabeça com a IA? Porque todos percebem essa lógica ao estilo Google. O vencedor leva tudo, ficando com tudo, enquanto os outros ficam para trás, pois um acaba quase monopolizando, sendo o primeiro a chegar lá. Então não podemos nos dar ao luxo de frear, e é a mesma coisa com a computação quântica, etc. É o dilema do prisioneiro ao contrário, o primeiro que não se mexe, ou a síndrome da rainha vermelha. Se você não correr, você fica para trás. Meu sentimento é que, sobre a questão da soberania, a primeira questão da soberania é que eu começaria realmente voltando um pouco para o básico. Ou seja, não é só a soberania na IA. Vamos começar pela soberania dos softwares e pela soberania do armazenamento. Porque, além dos dados digitais que foram parar eu nem sei onde, inclusive de saúde, o que é realmente problemático, é muito prático usar soluções integradas de uns e outros. Não vou citar nomes, mas vocês sabem quais são. Sim, mas se disserem, você está conosco ou contra nós, e a relação entre Estados Unidos e Europa piorar, eles cortam nosso acesso e paramos de operar no hospital ou fazer qualquer coisa. Então, sair da lógica das GAFAM, ir para softwares livres, ir para softwares locais, isso existe, há soluções locais, é um pouco mais complicado, é demorado. São projetos empresariais ou institucionais, onde boas práticas devem ser compartilhadas entre as instituições. Mas é algo que teremos que buscar. E a IA é uma camada a mais, mas eu na verdade não estou tão apavorado assim com o assunto da IA por enquanto. Mas provavelmente estou errado, porque talvez eu não esteja suficientemente informado, não domine o suficiente esse assunto. É preciso muitos dados para fazer IA, é isso. Primeiro, armazenar muitos dados e depois vem a etapa seguinte. É a IA. Então, vamos ver. Mas eu acho que, se a gente pensar assim, é incrível. Temos um campeão europeu, vamos financiá-lo, vamos ajudá-lo, na verdade, esse campeão europeu. Ele é financiado por fundos do Oriente Médio, com data centers que, de qualquer forma, são construídos em vários lugares. Enfim, com peças que são fabricadas em cerca de 50 países diferentes e cadeias de fornecedores incríveis. E aí, assim que você precisa fazer a manutenção, você não tem controle. Eu não acho que isso seja exatamente soberania. Então, para mim, isso levanta outra questão. Quais são os co-benefícios da transição possível? Acho que a transição é necessária, mas não vai acontecer facilmente de forma democrática, só dizendo que é ótimo apertar o cinto para as futuras gerações. A transição não significa simplesmente apertar o cinto. Se você troca o seu aspirador a cada 20 anos, bom,
Eu não me jogo no chão quando meu aspirador quebra, quando não consigo mandá-lo consertar, e também não fico pulando de alegria dizendo, vou poder comprar um novo aspirador no Natal, que grande prazer, querida. Poderíamos ter o mesmo serviço consumindo menos e com objetos mais duráveis. Vivemos em um mundo tecnicamente estranho. Um bonde, um metrô dura 40 anos e um aspirador dura 8 anos, né? Por quê? Na verdade, a gente é capaz tecnicamente de encontrar modelos, pelo menos do ponto de vista técnico não tem nenhum problema, e também de encontrar modelos econômicos, para seguir uma lógica de reparo, de refabricação, de remanufatura, de reintegrar peças que não se desgastam em objetos novos, sem perda de características ou de desempenho. E eu acho que essa questão, desculpe, de transição, é que a gente tem co-benefícios, na verdade. É como a bicicleta, sabe? A bicicleta não é só porque emite menos CO2 ou algo assim. A bicicleta permite que a gente se mantenha em forma. Quando o tempo está bom, a gente chega feliz no trabalho, sei lá. Então, existem co-benefícios. E aí, é preciso buscar esses co-benefícios, e eu acho que nesses co-benefícios realmente existe essa questão da soberania. No final das contas, se eu tenho um mundo de conserto, de improvisação, de capacidade de transformar, de fazer durar, então eu fico menos exposto às cadeias de valor um pouco desse mundo do consumir e descartar, e das cadeias de valor globais, obviamente, muito complexas. Se eu tiver um problema no canal de Suez, percebo um pouco mais devagar, porque sei consertar, transformar e fazer durar. E a questão, de fato, da soberania é também a questão da resiliência, né? Ou seja, a resistência às perturbações, aos choques externos. Também existem valores em reaprender a consertar, a improvisar, que podem talvez fazer surgir inovações verdadeiras para o futuro, mas é verdade que, na era do descartável, a gente está cada vez menos acostumado a pensar e agir dessa forma. Mesmo os engenheiros, na formação de engenharia, talvez estejam cada vez menos voltados para a produção e o conserto, e mais para o digital. Bom, talvez esse seja o tema de outro debate. Dylan, a gente tinha outras perguntas no chat? Tenho uma que se relaciona diretamente ao que você acabou de dizer, Felipe. É também a questão da aceitação das nossas próprias empresas internas. Será que elas vão abrir mão dos interesses financeiros para adotar o low-tech ou uma lógica em que tudo seja reparável? Será que atualmente todas as nossas empresas... Essa é uma pergunta da Karine, aliás, eu esqueci de dizer. Obrigado, Karine. Será que as nossas empresas atuais estariam dispostas a dar esse passo, nem que seja só pelo princípio de um planeta mais sustentável? Então, eu vou tentar dar um elemento de resposta, mas, mais uma vez, eu não sou especialista em gestão de empresas, mas eu também posso falar como dirigente de empresa. O que é uma empresa? Antes de tudo, ela é multifacetada. De que empresa estamos falando? Estamos falando do encanador que tem 34 funcionários, que vai ter 34 funcionários durante toda a sua vida, toda a sua carreira, ou da empresa que precisa captar recursos e mostrar que vai crescer, ou ainda da multinacional que faz otimização fiscal global. Bem, na verdade é o mesmo objeto. Então, já de início, empresa pode significar várias coisas. Depois, o que é uma empresa? É uma entidade na qual existem pessoas trabalhando. Então, se uma empresa não é apenas uma empresa e sua posição também é a soma de todas as individualidades. E então, dentro de todas as empresas, mesmo as mais horríveis, se é que posso dizer assim, do ponto de vista da função social, bem, existem pessoas de boa fé que querem fazer as coisas acontecerem, que querem avançar. As low-techs ainda são bastante marginais, isso é claro. Mas o que é importante é entender que uma empresa, de certa forma, é apenas uma entidade organizacional que otimiza sob restrição, sabe? Podemos discutir o que significa otimizar, não é só ganhar dinheiro. Pode ser também ter um papel social, societal, depende, é isso. Mas, no fim das contas, a gente vive em um campo de restrições. Esse campo de restrições é a regulamentação, são os clientes, são os fornecedores, são os parceiros. E então, de fato, eu acho que para fazer surgir soluções mais duráveis, existem modelos econômicos um pouco novos, existem coisas de nicho. Operadoras alternativas de energia orientam a reduzir o consumo. A gente vê surgirem operadores de telecomunicações alternativos que cobram por gigabyte consumido. Então eles dizem, atenção, você poderia ter sido cobrado por tempo. Eles não fazem isso necessariamente porque, caso contrário, realmente não teriam nenhum cliente, mas estão nessa lógica de educação, de certa forma, de acompanhamento para a sobriedade. Então a gente vê surgirem coisas, pessoas que consertam. A gente fez um fórum na semana passada na Arep, então, na empresa da qual sou diretor-geral, sobre questões de reuso de materiais e equipamentos na construção civil. Olha, eu fiquei impressionado
Tem coisas acontecendo onde sim, as pessoas começam a desmontar, recuperar luminárias, consertá-las, reinstalá-las, a mexer na marcenaria para reutilizar as portas. Vemos que há coisas acontecendo em todas as áreas. Então, há um desejo enorme, na minha opinião, mas isso precisa ser acompanhado por um movimento mais geral de evolução, da regulamentação, da tributação, talvez até da demanda que também seja criada pelo poder público, que compra muitas coisas. Então, será que a gente pode, estávamos falando de soberania, será que podemos imaginar o equivalente ao Fairphone, por exemplo, em telefones, um Fair Computer, mas que seja comprado pelo poder público em todos os níveis? É isso. Então, ainda assim, na minha opinião, existem maneiras de fazer as coisas mudarem, mas, de fato, neste exato momento, sem mudar mais nada e ainda por cima expondo as empresas a uma competição internacional relacionada ao clima, eu acho que essas iniciativas só podem continuar sendo relativamente marginais. Julien? Para falar do que eu conheço, na verdade, na universidade, a gente não tem o direito de revender aparelhos usados. Não existe um mercado de segunda mão, enquanto, na verdade, a startup que fica bem ao lado, na incubadora, ela tem acesso ao mercado de segunda mão. Não podemos dar valor comercial a isso, então há dispositivos implementados, como bolsas de trocas internas. Eu mesmo fui buscar móveis de segunda mão. Então a gente faz trocas assim, é bem grande com esse mercado na universidade, então a gente se organiza internamente desse jeito. Mas é verdade que eu acho estranho, né, como funcionário público, que a gente não possa ter acesso assim, que não exista um eBay de segunda mão do mercado público, depois poderia ser tanto troca quanto revenda. Eu não entendo por que isso não existe, na verdade. Agora, como você mencionou, mas é que se fala muito sobre a possibilidade de consertar as roupas, então é verdade que eu tento mandar consertar minhas roupas. Por outro lado, é verdade que no caso da eletrônica, acho que a última vez que mandei consertar um aparelho eletrônico foi nos anos 90, porque era extremamente caro. Tudo custava muito caro, né? A gente perdeu a noção do preço das coisas. Pois é, um rádio no carro era muito caro, né? Os amplificadores eram muito caros, os monitores de computador eram caríssimos. O monitor de 17 polegadas com tubo de raios catódicos era caríssimo. Então tudo isso, né, eu me lembro, né, a gente levava para consertar e ficava feliz quando voltava. Então, eu só queria insistir realmente na questão da tributação. Eles estão procurando dinheiro, mas eu acho que isso é só cobrar imposto. Na verdade, o conserto, o reuso, os produtos usados, tudo isso. Na verdade, isso contribui para o que chamamos de dissonância cognitiva, ou seja, é um contrassenso. Não, pelo contrário. Se realmente quisermos extrair menos matérias-primas, precisamos permitir esse tipo de iniciativa. E é preciso incentivá-las fiscalmente, porque, aparentemente, nos sites de venda de produtos usados é tributado em 20%, não há diferença, na verdade, então é uma penalização dupla várias vezes, é isso, e é a mesma coisa para as garantias. Quero dizer, para mim, é o aparelho político que decide se os prazos das garantias... Então é verdade que eu não troco de carro com frequência, meu carro tem 14 anos... Hoje, ao ver um veículo elétrico, penso menos. A garantia talvez seja de 8 anos. Aqui nos nossos laboratórios agora, somos incentivados, e não é uma obrigação, somos incentivados a pegar garantias para o equipamento de informática de pelo menos 5 anos. Eu, pessoalmente, acho que se eu compro um eletrodoméstico, né, uma garantia de 1 ou 2 anos, acho isso extremamente pouco. Que coragem, na verdade, se eu tivesse um fabricante que me dissesse eu garanto meu aspirador por 10 anos, mas ele tem coragem de vender qualidade. Então aí também eu acho isso absurdo. Realmente há margem de manobra para agir e justamente limitar essa emissão de resíduos. Estamos chegando ao final desta transmissão ao vivo e talvez para encerrar um pouco essa discussão, estávamos justamente falando sobre a reparabilidade e a robustez dos objetos que deveriam ser incentivadas de alguma forma. Podemos encerrar com cada um, talvez uma tendência ou uma ideia que vocês veem hoje e que gostariam de dizer a si mesmos daqui a 20 anos. Nós realmente investimos pesado nisso, é nisso que temos que investir pesado. E talvez uma nota positiva para o futuro, na qual deveríamos focar especialmente. É difícil me deixar começar pela nota positiva depois de tudo que a gente falou. A gente precisa disso. Primeiro, eu começo pela questão dos motivos para ter esperança, porque eles existem. Existe mais uma vez, é que as margens de manobra são consideráveis.
O desperdício é simplesmente fenomenal. O que extraímos de forma extremamente poluente, transformamos, purificamos, colocamos nos objetos para depois jogar fora. 2 meses depois, quando perdemos um dos 2 fones de ouvido, e depois 40 anos depois, é simplesmente loucura. E então a gente poderia realmente reduzir de forma extremamente significativa o desperdício. E então, antes de realmente começar o que eu chamaria de nível de conforto, há algo a ser feito. Um exemplo sobre comida. Na Europa, 1/3 dos alimentos vai para o lixo. 1/3. A gente poderia até se permitir reduzir os rendimentos, aceitar algumas perdas. E claro que quem produz seja devidamente remunerado e haja soluções de seguro e mutualização. Mas no fim, quase poderíamos nos permitir isso antes de dizer: eu como menos carne. Há muita coisa, então a margem de manobra é grande. A segunda coisa é que eu acho que há sim uma conscientização e co-benefícios, é preciso buscar esses co-benefícios. Hoje sabemos que não estamos mais naquele mundo ingênuo de 1990. Com o fim da história, para Francis Fukuyama, o Ocidente venceu. Existe uma grande narrativa e todo mundo vai se alinhar. Bem, não funciona exatamente assim, é um pouco mais complicado do que isso. Nós achávamos que iríamos criar empresas sem fábricas e que teríamos apenas turismo, serviços financeiros e sei lá mais o quê. Não, isso não funciona quando só temos o French Cancan e o Mont Saint-Michel. E do outro lado, eles têm a litografia de 5 nanômetros. Não, é preciso ter coisas para trocar, então de fato é preciso se fazer perguntas. E eu acho que ainda assim há sinais fracos importantes. Começamos com a Covid e a questão dos dispositivos médicos. Então, imagine voltar do totalmente descartável nos hospitais para dispositivos médicos reutilizáveis, que podem ser reesterilizados, etc., cujo impacto ambiental é obviamente muito positivo. Bem, essa é uma maneira de sair dessas limitações. O pacote sobre a reutilização. E é verdade que, em termos de benefício, realmente há algo a ser feito. E insistir, valorizar mais os co-benefícios de tudo isso? Vou sonhar nos próximos 20 anos com um hospital que retome o uso de dispositivos médicos reutilizáveis. Esse é meu desafio para os próximos 20 anos. Assim, quem te inspira ou você escolheria? Olha, depois eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso. Você já mencionou esse assunto na internet sobre o fracasso da tecnologia digital na escola. Então, realmente, eu percebo que, na verdade, eu não acho que meus alunos sejam muito bons. Eu ensino muitas coisas para eles em relação à tecnologia digital. E é verdade que as exigências de competência na área digital, eu diria, não são rigorosas o suficiente. No ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, é normal. Deveríamos dizer, você tem o nível, você não tem o nível, se não tem o nível, tem que recomeçar. Enquanto não tiver o nível, então você não passa. Na verdade, então, esse é o primeiro ponto, mas a esperança, na verdade, é ensinar a reparabilidade. O que eu vejo no trabalho, nós consertamos muita coisa. Com nossas impressoras 3D que usam materiais de origem biológica, podemos fazer muitas coisas e eu realmente fico bastante surpreso. Realizar, por exemplo, no ensino fundamental, a impressão 3D, o uso dessas maquetes digitais. E, de fato, teríamos projetos pedagógicos onde os alunos viriam com coisas quebradas. E o objetivo do projeto é consertar ou talvez chamar alguém. Se houver algumas competências técnicas em eletrônica, voltamos à fabricação, à bricolagem, ao conserto. Deveríamos incentivar. Nas cidades há clubes de bricolagem que poderíamos convidar. A gente ensina uma disciplina no ensino fundamental? Exatamente. Porque um tipo de Fab Lab na educação é algo muito bom. É verdade que Eu vi muito do que eu percebo. Se a gente ensina, claro, as energias renováveis, mas no final das contas não tem um impacto direto, depende da sua fornecedora de energia, não é concreto. Na verdade, o impacto, ele não é a recompensa, ela não é imediata. Um estudante do ensino fundamental não vai fazer os pais mudarem de operadora de energia, mas ele vai sentir orgulho. E depois isso vai se instalar na família. E talvez a gente passe a entender melhor o índice de reparabilidade dos produtos, etc.
Adoro, não precisa usar a impressora 3D de imediato, certo? Primeiro, vamos ensinar alunos do fundamental a consertar suas bicicletas, pois poucos ainda sabem como fazer isso. Sendo que isso também faz parte da segurança, etc., existem co-benefícios nisso. E depois a gente poderia imaginar um serviço obrigatório, Fab Lab ou voluntário. Se quiséssemos, aprenderíamos a mexer nas coisas. Nos lugares públicos, de manhã indo para o trabalho, deixaríamos o ferro de passar e à noite pegaríamos consertado. Meio maluco. De fato, tem elementos de orgulho por trás, tem elementos de capacidade de dominar melhor, de ter autonomia, etc. Porque no fim das contas a gente acabou se acostumando um pouco com esse efeito. Caixa preta. Então a IA é o auge da caixa preta, é até mesmo a caixa preta mágica. Na verdade, há prazer em entender como as coisas funcionam. Acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, Julien, Felipe e Dylan também. E uma boa noite a todos os nossos espectadores. Esperamos que tenham gostado desta transmissão tanto quanto nós. Gostamos de conversar por 1 hora. Então, obrigado a vocês dois, foi muito legal. Esperamos poder, Hugo, se você estiver de acordo, fazer esse tipo de evento de novo no futuro. Se vocês gostaram. Com prazer. Bom, muito obrigado. Até logo, boa noite.